minha equipe, eu não sei mais o que eu estou me apresentando. Vocês estão vendo meu deck? Tela de bom dia, boa. É assim, tipo, a gente acordar hoje, literalmente abrir a janela, só ouvir na cara da gente esse bom dia, né? Pra todo mundo acordar, não é possível. Seguinte, último dia chegou. Hoje é o grande dia. A Erika já tá aqui para daqui a pouco dar dicas valiosíssimas para vocês. Como é que foi a noite, como é que foi o sábado. Eu já vi que teve time aí que foi dormir até meia-noite, passou a madrugada aí fazendo coisa. Não é possível que essa galera já não esteja por aqui ou tá dormindo ainda, né? Hoje vai ter chão pra caramba, tem bastante coisa pra gente fazer. Hoje é domingo. Só que antes de passar a agenda, pra gente acordar, que eu tô vendo que tem gente ainda dormindo na cadeira, bora dar uma levantada. Primeiro, eu vou parar de compartilhar minha tela. Eu quero que todo mundo abra a câmera. E é todo mundo mesmo, tá? Vamos embora. O Anderson, o Fabrício tá ali pensando com a cara com a mão aqui no queixo, sabendo qual vai ser meu pitch de hoje. Ítalo, Flaira, Bruno, Diógenes, Isabel, Carlos, Maiane, Anthony, Sara, Maiara, Marcos, Natália, Alep. Bora abrindo câmera, todo mundo. 2, 3, 2, 1. Simbora. Sua calopsia tá errada, Flávia. Manda ela abrir a câmera. Se você tá achando que tá com a assanhada ou não, não tem importância. Essa é a vida. A gente tem que acordar preparado para tudo. Bora, levantando. Para minha câmera ficou afastada aqui. Vamos embora levantar todo mundo. Bora! Todo mundo sentado aí com as pernas atrofiadas nesse momento. Levanta o braço, estica lá em cima. Vai para esticar mesmo. Faz de conta vai pegar uma nota de R$ 1.000, de uma bola de R$ 1.000, tá lá em cima do teto. Levanta. Agora abre os braços como se fosse querer tocar as duas paredes. Faz coisa que tu é o Hulk aqui, tu vai fazer aquela coisa de força, vou pegar de um lado, pegar do outro. Isso. Agora traz para baixo, esticando o braço e girando. Boa! Agora o desafio que acho que todo mundo tem medo. Bota os dois braços na frente e vamos baixando até onde a mão consegue tocar no pé. No meu caso, não passa do joelho direito, minha gente. Eu vou ser sincero, a pessoa tenta, mas não consegue. Questão de força. Levantou. Agora puxa a perna direita para trás, segurando só o pé, com o joelho rente ao outro joelho. Vai dar aquela dor? Vai dar aquela dor, porque passou o sábado todinho sentado e ainda foi dormir depois. Agora troca de perna, perna esquerda. Acabei de meter o pé aqui na cadeira, mas tudo bem, isso acontece. Voltou. Pronto, ó. Rapidinho, só pra gente dar uma destravada no corpo, porque acho que tem muita gente tensa, talvez fique um pouquinho mais tenso, talvez fique um pouquinho mais tenso. Mas essa é a vida de quem faz Startup Week, minha gente. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria impossível. Então é isso. A agenda de hoje é a seguinte. A gente agora vai ter Érica, a palestra de pitch. Prestem muita atenção, que tem muita dica boa. Façam perguntas. Saiam daqui sabendo exatamente o que vocês precisam apresentar mais tarde. A Érica vai falar também do tempo que vocês vão ter para apresentar mais tarde, tá? Depois disso, vocês têm mentorias, e a mentoria de hoje, orientem sempre a terminar o MVP de vocês e seguida com o pitch. 11h30, a gente vai se encontrar todos os times aqui de novo, pelo menos 2 pessoas de cada time, para a gente fazer o pré-pitch. O que é isso? São os ensaios, os testes dos pitches. Os mentores vão estar aqui com a gente nesse momento, se passando por pessoas avaliadoras, se colocando no lugar delas, para poder avaliarem como é que estão os pitches de vocês. Por que isso, Daniel? Para saber se precisa de algum ajuste, de alguma coisa melhorar, para vocês terem o tempo da tarde todinha para poder ajustar o pitch e às 4h30 vocês apresentarem para os jurados. Mas lembrando, o envio dos pitch decks, ou seja, das apresentações dos pitches de vocês, tem que ser feito até às 4 da tarde. A organização vai passar o link por onde vocês precisam passar, precisam enviar o pitch deck, impreterivelmente às 4 da tarde. E aí, como a gente tem 8 times, a ordem de apresentação vai ser literalmente de quem enviar primeiro. Quem enviou primeiro o pitch... Marília, só me corrige se eu estiver errado. Quem foi enviando primeiro vai ser o primeiro, enviou o segundo, enviou o terceiro, enviou o quarto, correto? Ah, mas eu não quero ser o primeiro.
Ninguém vai dizer que quem for o primeiro e quem for o segundo. A gente não vai dizer a vocês quem foi que enviou o primeiro e quem foi que enviou o segundo. Só vão saber na hora que a gente apresentar a ordem para vocês. Beleza? Dúvidas sobre isso a gente vai tirando durante o dia, durante o pré-pitch também. Mas agora eu vou passar a bola para a Érica. A Érica já estava por aqui ontem conversando um pouco com vocês. Eu conheci a Érica ontem também, achei incrível o perfil dela e como ela caiu em Startup Weekend. Ela começou fazendo cobertura jornalística de Startup Weekend, minha gente. Se encantou tanto que hoje dá mentoria, da palestra. Então, é literalmente uma pessoa que foi convertida para o nosso lado, vamos dizer assim, e acabou se encantando com a energia e com a magia que Startup Weekend tem. E aí, eu não vou falar toda essa bio de Érica, porque a pessoa tem tanta coisa para fazer que eu acho que eu vou perder o resto da manhã tanta experiência e jornada que ela já fez até agora. Ela vai conseguir explicar muito melhor, mas Érica é de São Paulo, veja, a gente tá em Startup Weekend Nordeste, ela tá em Natal agora, né, Érica? Ela tá aqui em Natal, aqui Na verdade, eu sou paulista de coração e potiguar também, porque eu já moro em Natal há mais de 20 anos. Ai, minha gente, ela já tá meio a meio já. Ela não sabe o que é oxente, o que é porquê, com R, enfim. Uhum. Hoje, na verdade, eu me considero mais nordestina do que paulista. É só porque nasceu lá, né? Mas se converteu aqui. Isso é bom. O meu sotaque é misturado, vocês vão perceber. Não, maravilha, Érica. Eu vou parar de compartilhar aqui para você se apresentar. E aí, a Érica vai começar com vocês em seguida. Façam suas perguntas, fiquem à vontade. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Érica, obrigado por ter aceito nosso convite. A tela é sua. Obrigada também, Daniel, e todos presentes. Eu, nesse primeiro início, assim, né, nesse comecinho do bate-papo aqui com vocês, eu vou pedir para vocês abrirem o vídeo. Eu gosto muito de falar olhando para quem está com a gente, assim. Como o Daniel comentou, né, eu sou jornalista, sou professora de comunicação, sou empresária. Eu acho que a minha breve experiência com os Startup Weekends também me levou para esse contexto assim de empreender na área da comunicação. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada Papo de Mídias, que é um canal de cultura digital e educação midiática e também consultoria. Então, eu trabalho bastante com Media Training, que é o treinamento de mídia, quando a gente vai capacitar pessoas a concederem entrevistas jornalísticas, né, a aproveitarem momentos de entrevistas jornalísticas, e oratória digital, que é esse contexto de você trabalhar vídeos, né, através das redes sociais, através do YouTube. Eu já palestrei algumas vezes falando de pitch, é uma área que eu gosto bastante. Vocês vão ter 4 minutos para resumir um trabalho que está levando horas, né? Acredito que muitos times aqui ainda estão fazendo. Eu sei que muita gente deve estar com sono. Já fui participante de Startup Weekend, ali de ficar no cafezinho o tempo inteiro, viu, Daniel? E depois no Red Bulls e tudo mais. Já apresentei pitch também. Depois, se der tempo aqui no final, eu conto um pouco dessa minha experiência. Tive uma experiência muito bacana em 2019 na casa do BBB, do Big Brother Brasil, participei do Hackathon Globo, e foi incrível, assim, morri de vergonha, fiquei muito nervosa, e aí eu já começo exatamente contando um pouco dessa experiência para vocês, para dizer que é normal. Eu acho que quem vai apresentar o pitch, quem vai defender o projeto, se não sentir ali um pouquinho, sabe, das mãozinhas tremendo, sabe, se você não sentir um pouquinho ali do coração batendo forte, é porque você não está envolvido emocionalmente. Então, quando a gente se envolve emocionalmente com o projeto, é muito natural, quando a gente vai publicizar, né, compartilhar isso, a gente sentir essa tensão. Então, eu quero agradecer imensamente, né, a Adriana, a Hilary, Daniel, enfim, pelo convite. Queria muito estar bem mais envolvida com vocês, assim, eu adoro o Startup Weekend, quando eu me envolvo, eu mergulho realmente, mas dessa vez foi como eu expliquei para o Daniel, eu estou tendo esse tempo aqui para estar conversando com vocês, vou acelerar para poder ouvir vocês também, que eu acho que o importante aqui é a gente tirar as dúvidas. Enquanto eu estiver falando, pessoal, vocês podem ir colocando também as perguntas no chat, tá? Que aí depois eu vou vendo, enfim, eu vou tirando essas dúvidas para vocês. Mas, basicamente, antes de colocar slides, deixar muito claro para vocês que, assim, o pitch, ele coroa o trabalho que vocês estão fazendo. Ele coroa o Startup Weekend. Independente de quem vai ficar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, o pitch ele é resultado dos esforços de todos os participantes.
dos coordenadores, dos facilitadores, dos mentores, dos participantes, dos palestrantes. É muito bom, né, Daniel, quando a gente vê no final do processo todo, da jornada, as equipes conseguindo defender o seu projeto. O pitch, basicamente, gente, é um discurso de vendas. Vocês vão estar diante de possíveis clientes. Então, antes de começar a pensar no roteiro desse pitch, tenham em mente que as mensagens-chave que você vai apresentar durante esses 4 minutos precisam contemplar pontos importantes da jornada de vocês. Desde a validação da ideia, de como foi feito o MVP, se tem protótipo, se não tem protótipo, e para onde vocês querem ir, onde vocês querem chegar. Faz parte de qual mercado? São questionamentos simples que vocês vão precisar desenvolver um storytelling para apresentar dentro de 4 minutos. E, gente, pode parecer pouco, mas 4 minutos dá para você contar muita história. Em uma matéria de televisão, por exemplo, se você entra ao vivo, você fala ali em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. As reportagens têm cerca de 2 minutos. Então, fiquem cientes que dá para falar bastante. É claro que existe a limitação, né? A limitação do digital. Aqui a gente não tem a visão tridimensional humana que a gente tem no presencial. Mas isso não impede da gente conseguir trabalhar expressão vocal, conseguir trabalhar expressão corporal e interpretação do conteúdo, pronúncia das palavras. Por isso que é importante treinar. Se eu tivesse que dar assim 2 dicas para vocês assim de cara, antes de ir para os slides aqui, 2 dicas. Primeira dica: façam, antes da apresentação, esse aquecimento que a gente fez aqui no início da aula. Não foi nem combinado, viu, Daniel? Mas eu adorei o aquecimento, porque tem tudo a ver com a apresentação oral. É muito importante. Não parece, mas eu estava aqui, ó, dançando o piseiro, viu? Tá bom demais, peraí, fechei a câmera e vim aqui dançar. Para quê? Para aquecer, porque eu estou agora conversando com vocês. Então, façam isso. Principalmente vocês que passaram muitas horas sentados, trabalhando, discutindo, né? Lidando com concordâncias, lidando com tretas, não é verdade? Até chegar na ideia. É o estresse. Mas a partir do momento, gente, que vocês estão no palco, isso não é mais relevante. A relevância vai estar no projeto de vocês. A relevância vai estar na ideia, na solução que vocês criaram. As outras coisas ficou para trás. E aí, quem for a pessoa que vai fazer essa apresentação, e é claro que o ideal é que cada time tenha pelo menos 2 pessoas preparadas para isso, né? Pelo menos 2 pessoas, tenha essa consciência de que chegou a hora de brilhar. Chegou a hora de reluzir o seu projeto. Não importa o que aconteceu atrás. Importa o projeto em si. Importa o que você quer vender. O que você quer desenvolver. Então, dito isso, vamos lá para os slides. Eu consigo compartilhar aqui, né, Daniel? Consegue sim. O Andy tá ok. Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar aqui. Tá sim. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Sim, ok. Vou colocar aqui. Gente, não parece, mas eu estou de olho na hora aqui também, tá? Porque o Startup Weekend dá o quê? Dá praticamente um TED para a gente, não é mesmo? Nós temos um TED para falar. Então, ontem, quando eu separei aqui alguns slides para vocês, eu pensei nesse contexto do pitch digital, né? Pitch digital que é limitado, não deixa de ser limitado, a gente está aqui no Zoom, num quadradinho, cada um no seu quadrado. E, pensando nisso, quando a equipe se reúne para discutir quem vai fazer o pitch, geralmente a reação é essa daí, né? A reação é: não, eu não, é tu mesmo que vai. É desse jeito. Né? Não, é mentira? Me contem aqui no chat. Botem aqui. Cadê? Deixa eu abrir o chat aqui para ficar de olho em vocês. Bom, e aí, primeiro, o segundo ponto que eu quero colocar para vocês é: a sua ideia, ela precisa ser desejável. Né? Não adianta você
fazer várias pesquisas, você, sabe, ter um benchmarking maravilhoso, você conversar com várias pessoas, mas se não for algo que você perceba que o seu potencial cliente tem desejo por aquilo, seja um produto, seja um serviço, não vai fazer sentido. Então, as pessoas têm que querer comprar aquilo lá. E vocês precisam demonstrar isso nas informações que vocês vão divulgar. Basicamente, gente, o pitch é sobre gerar entendimento. Tem um autor da publicidade, o David Ogilvy, que ele diz assim, que a comunicação, muitas vezes, não é o que você diz, mas o que o outro entende. Foca no outro. Muitas vezes você está ali imerso no projeto, você já entende muito bem o projeto. E aí, quando você vai explicar, você deixa de lado afirmações que são importantes para quem vai ouvir pela primeira vez o seu projeto. Reflitam sobre isso quando vocês forem pensar no roteiro de vocês. O pitch é sobre convencer alguém sobre alguma coisa. É convencimento. Vale para produto, vale para serviço e até mesmo para a sua contratação, né? Esse padrão de pitch hoje é usado até mesmo nas contratações, no recrutamento de novos funcionários. Usar recursos da oratória com dados, clareza e criatividade. Não é simplesmente ter uma ideia, mas é comprovar através de informações, de dados pesquisados por fontes confiáveis que aquela informação faz sentido. Isso vale para qualquer dado que você for utilizar, qualquer porcentagem, qualquer pesquisa. É muito importante, por exemplo, ter no slide, bem pequenininho ali, a fonte. E é uma coisa que eu vejo que poucas pessoas fazem. Alguém que está na banca, né, de avaliação pode questionar. Mas essa pesquisa aí, que você avaliou o mercado de Salvador, de onde você tirou isso? Com qual critério? Se você vai usar dados dessa forma, precisa dizer de onde veio esses dados. A gente está falando aqui de comunicação sob pressão, né? Não é a comunicação que você tem o hábito de fazer com seus amigos, com os colegas do time, com a sua família. É uma comunicação que vai exigir de você mais atenção. Então, outra sugestão que eu vou dizer para quem vai fazer o pitch, além de fazer o aquecimento antes, é se manter hidratado, beber bastante água. E, num terceiro momento, não sei se vocês terão tempo para isso, mas pelo menos tirar ali, talvez após o almoço, né, depois da correria das 11h30, que é o pré-pitch, mas tirar pelo menos uns minutinhos ali para dar um cochilo, sabe? Ou então, pelo menos, só ficar um pouquinho fora das telas. Parece brincadeira, viu, Hermano? Eu vi a Hermano fazendo assim, eita, como assim? Parece brincadeira, mas assim, faz muito sentido para quem vai apresentar, para melhorar a sua concentração na hora da apresentação. Eu não sei se alguém aqui chegou a virar à noite, porque eu sei que em Startup Week acontece muito isso, né? Se você virou à noite, você vai fazer a apresentação, dá um jeito aí no seu dia de descansar um pouco, de ficar um pouquinho fora das telas, porque isso vai fazer a diferença na hora da apresentação. A falta de sono e a falta de hidratação, gente, gera o chamado branco. Você literalmente esquece do que você está falando. Então, é muito importante. Eu falo muito sobre isso nos cursos de Media Training, né? Para o pessoal que vai fazer entrevista. Você está lá numa entrevista ao vivo, você fica extremamente nervoso, tenso, não consegue dormir direito e no outro dia não consegue se concentrar, nem presta atenção no que o repórter perguntou, né? Então, ó, aqui são etapas importantes do pitch. Eu fiz questão de colocar pontinhos e não números, gente, porque você não precisa necessariamente seguir essa ordem, tá? Não precisa seguir essa ordem. São etapas, são tópicos que são importantes estarem presentes na apresentação de alguma forma. A ordem, a maneira como você vai contar essa história, aí você vai definir junto com a sua equipe. Problema, explicar qual é o problema que vocês querem resolver, quais são as dores do seu potencial cliente, deixar muito claro que mercado, sobre qual mercado estamos falando. Qual é o cenário? E aí é preciso levar em consideração o momento que a gente está vivendo. Né? De pandemia, que tudo bem, as coisas estão retomando, né? Quem sabe o próximo TSW seja presencial, né, Daniel? E a gente possa todo mundo se encontrar presencialmente. Mas nós estamos vivendo um momento diferenciado, e isso precisa ser levado em consideração. Será que isso já foi discutido aí com a turma, com o grupo? Solução.
qual é a solução que vocês estão apresentando? E aí aqui, caso já tenha um protótipo, vale apresentar esse protótipo. Vale destinar um tempo bom dentro da apresentação para esse protótipo. Público-alvo, quanto mais delimitado esse público-alvo, melhor, mas precisa fazer sentido para a ideia de vocês. Não é simplesmente classificar um público, delimitar um público. Pode acontecer, por exemplo, do avaliador perguntar: mas vocês estão focando adolescentes, pré-adolescentes de 10 a 12 anos, mas vocês chegaram a conversar com pessoas dessa idade? Como que vocês validaram isso? Então, o público-alvo, ele precisa ser citado, mas ele precisa ser justificado. Os diferenciais da solução, que tem grupos, né, tem equipes, muitas vezes, que apresentam isso no começo também da apresentação, esses, né, fala da solução e imediatamente já fala dos diferenciais, tá tranquilo? E a equipe, né, mesmo que você não tenha tempo de citar cada membro da equipe, é bem importante você ter pelo menos uma tela que mostre quem são as pessoas que fazem parte, com o nome e função de cada pessoa. E aí, há casos, por exemplo, eu já vi pitches que as pessoas colocaram de um lado a equipe, né, foto de cada um, nome e função, e do outro lado, definiram missão, visão e valores da startup, ou da possível startup, na verdade, porque a gente sabe que no Startup Wicked nascem também muitas startups. E, por fim, gente, a chamada para ação, que ela não precisa estar aparecendo em slide, mas ela vai estar na sua voz. Então, pode ser uma pergunta, pode ser um convite, para que você deixe esse... Oi? Alguém está com áudio aberto? Então, o CTA, ele é extremamente importante, porque ele deixa na cabeça de quem está avaliando aquela sensação de, nossa, vale a pena. Essa solução pode realmente ter um mercado interessante. E aí não vai ser só isso, né, gente? Quando a gente fala de oratória, a gente precisa pensar no fator uau, que a gente chama, né? Poxa, qual é o ponto da ideia de vocês, ou da solução que vocês criaram, que pode realmente fazer com que a outra pessoa veja e, nossa, fica, uau, é isso. Nossa, vão atrás, corram atrás, vocês precisam de verba para poder dar andamento a essa ideia. O como, também é bem importante explicar o como vocês chegaram. E aí aqui, gente, tem que se trabalhar muito a tesourinha que eu falo. Você precisa trabalhar a tesourinha aí. Porque o como, se é uma pessoa que gosta de explicar em detalhes, ela vai passar dos 4 minutos fácil e não vai conseguir apresentar. Então, no como é onde a equipe precisa atuar junto com quem vai apresentar, sabe? Para aparar as arestas, assim, para realmente tirar o que não faz sentido para aquele momento. Ser objetivo, ser claro no que você está falando. E o e agora? Né? O e agora, muitas equipes terminam o pitch também falando, né, no e agora. Nós conseguimos fazer essa solução, nós testamos, nós conversamos com pessoas, aqui está a situação no mercado, e agora o nosso objetivo é esse. Então, é uma maneira também bacana de encerrar. O Jorge está perguntando, precisa decidir e colocar no pitch qual é a visão, missão e valores da startup? Não necessariamente, Jorge. É só realmente se a equipe tiver isso, tá? Tem equipes que fazem isso, tem equipes que não, e tá tudo bem, não é obrigatório. A não ser, aí tem que ver com o Daniel, a não ser que dentro dos critérios que os avaliadores do TSW vai trabalhar. Não, né, Daniel? Então, não precisa. São formatos, tá? O Health Bets está perguntando, pode explicar novamente a parte do como? O como, Health Bets, como vocês chegaram na solução. É você explicar como vocês chegaram a essa solução. O que foi feito para se chegar a essa solução. Nós aplicamos formulários de pesquisa, tivemos de sexta para hoje 100 respostas. Nós conversamos por WhatsApp com grupos de mães, vamos supor que seja uma solução voltada para a maternidade. Conversamos em grupos de mães que reuniram cerca de 300 pessoas e tivemos tais feedbacks. O como também tem a ver com a parte tecnológica mesmo, tá? Dependendo da solução, também vale explicar.
poxa, nós criamos aqui um assistente virtual, nós pensamos num aplicativo, e aí o como seria meio que demonstrar como funcionaria esse aplicativo na prática. Ah, Érica, eu não tenho condições de demonstrar usando lá os softwares, né, os softwares específicos, mas eu tenho condições de colocar telinhas que demonstram como funcionaria esse aplicativo. Também dá certo. E aí, gente, já chegando aqui no finalzinho da apresentação, pontuar com vocês algumas coisas em relação à expressão vocal e à expressão corporal, né? Expressão vocal tem muito a ver com você falar para fora, com você pronunciar bem as palavras. Prestem atenção nisso. Grava, quem for apresentar, grava a sua apresentação, usa o cronômetro, treina bastante isso, para você perceber quais são os termos, quais são as palavras que vão fazer sentido para as pessoas compreenderem a informação. Quando a gente está falando, é muito importante trabalhar bem a pontuação. Então, se você vai fazer uma pergunta, você precisa demonstrar na sua voz isso. E pode parecer que não, viu, gente? Mas isso é um ponto, é algo assim que tira, digamos, muitos pontos de apresentações de pitch. Porque a pessoa ela fica tão tensa, tão nervosa, que ela fala de forma linear a apresentação inteira. Imagina se eu estivesse falando com vocês assim. Ó, tô aqui, com o braço cruzado, não estou me movimentando, quase que não mexo minha boca para falar. E aí eu estou explicando aqui. Vocês não vão entender o que eu estou falando. Então, é muito importante, independente do recurso que você vai ter para fazer a apresentação, se você vai ter um microfone, se não, se vai estar com fone ou não, independente disso. Mas se certificar de que as pessoas estão entendendo o que você está falando e interprete o que você está falando. Outra dica, não decore. Evite decorar. É muito complicado quando você decora e quem está acompanhando percebe isso e aí deixa de ser genuíno. A sugestão, a recomendação é anote as mensagens principais, o ponto principal. Esse exercício de escrever a ordem do roteiro é um exercício que te ajuda na memorização, mas é a memorização das ideias e não exatamente das frases que você vai falar. Em relação à expressão corporal, claro, a gente está aqui num quadradinho, né? Mas dependendo do que você for falar, vale você trabalhar com gestos. Gestos de união, gestos de expansão, sabe? São detalhes, o maneio de cabeça que a gente chama. Como que eu vou treinar isso, Érica? Grava. Abre o vídeo, apresenta olhando para o vídeo e grava. Tá com slide, não tem problema algum você olhar para os outros que estão aqui com você. Eu estou fazendo isso, eu estou olhando para quem está aqui comigo. Tá o Daniel, tá o Hermano, tá a Marília, o Ítalo, o Carlos e muitos outros. Se eu clicar aqui na setinha, eu vou vendo todo mundo. Não tem problema, você pode ir olhando e olhando para os slides. Se você vai falar algo direcionado para os avaliadores, você vai olhar para a câmera do seu notebook ou do seu computador. Então, sabe, quando você vai fazer o CTA ali no final, a chamada para ação, você fecha o slide e você olha para a câmera e faz a sua chamada. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês. Desejo sucesso nas apresentações. Olha para quem está te assistindo. Perceberam? Não sei se vocês perceberam aí a diferença, tá? Eu tentei demonstrar aqui em alguns segundinhos esse contexto de você olhar para a câmera. E isso precisa ser ensaiado. Se você não tem o hábito de realizar apresentações assim, ensaie, treine, para se sentir mais à vontade. É isso, né? Treinar bastante. Para fechar, gente, deixar claro o seguinte, né? Histórias autênticas, elas... Ó, já está despertando meu reloginho aqui. Histórias autênticas produzem conexões racionais e emocionais. Histórias compreendidas geram ação. Foquem nisso. Quando a gente trabalha com discurso de pitch, a gente precisa gerar essa ação. Eu hoje aqui com vocês desejo demais realmente, né, que vocês tenham sucesso e principalmente que vocês aproveitem essa jornada. Eu já tive feedbacks assim fantásticos de pessoas que participaram de Startup Weekend
das mais variadas idades, tá, gente? Eu sei que aqui o nosso público também é bem eclético, né? Tem o pessoal mais jovem, tem o pessoal, não vou dizer mais velho, mas mais experiente, e é muito legal ver esse movimento que está acontecendo nos Startup Weekends, né? Assim, há poucos anos a gente ia para o Startup Weekend, eu mesma era a tia do rolê, sempre eu era a tia do rolê, viu, Daniel? Sempre. Sempre, todo mundo assim, 20 anos de idade, 18 anos, né? E eu ali, né, já passei ali. E aí, assim, eu fazia, gente, cadê as pessoas? É muito importante. O Startup Weekend, ele traz essa lição de empreendedorismo para a gente. E vocês vão perceber, pessoal, que todas as experiências que vocês tiveram de sexta-feira para cá, elas vão refletir na vida profissional de vocês durante muitos anos. É por isso que, mesmo no corre, sabe, mesmo na correria, quando me convidam, assim, para esse tipo de evento, eu faço questão de dar prioridade, de encontrar tempo para estar aqui com vocês. Então, encontrem tempo para pensar muito bem esse roteiro, fazer questionamentos, aproveitem os mentores para isso e façam uma excelente apresentação. Desejo sucesso demais para vocês nesta jornada, nessa reta final. Daniel, com você. Valeu, Érica, obrigado. Que massa. E o modo como tu apresentou até engraçado, né? Tipo, você já tem uma experiência de Startup Weekend de vários lados, desde participante até palestrante. Então você entende bem a dor de quem está do lado de cá, se preparando para apresentar lá no finalzinho da tarde. Então, muito obrigado mesmo. Acho que foi um conteúdo bem rico para a gente começar o dia, para poder abrir a mente e começar a tirar as ideias da cabeça e colocar não no papel, mas sim na frente da tela daqui a pouco. Que bom. Deixa eu ver os comentários aqui. Marília, ótima dica. Obrigada, Marília. Partiu ensaiar lá o Health Bets. A Lari volta. Ixi, qual que era o slide, Lari? Quer que eu volte? Qual que A era? gente vai Fala deixar a aqui pra mim. gravação também daqui a pouco lá no Discord, tá, gente? Quem Ah, vai quiser, estar lá, né? daqui a pouco vai Pronto. colocar a gravação por lá. Ah, Ah, ela tudo bem. queria o da frase. Acho Ai, que é da a... frase, gente. Pera, rapidão. Coloco agora. Boa. Vamos. Tchururu. Acho que a frase anterior é essa. Faz o print, me marca. Aquelas. Boa. Pronto. É isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida específica? A hora das perguntas é agora, gente. Quem tiver dúvidas, A não Luciana, saiba você com parece que elas. tem uns 20 e poucos anos. Ô, mulher, eu desfaço, mulher. Ô, senhor. Não vou nem dizer a idade que eu tenho aqui para vocês não caírem para trás. A gente pula essa parte de idade. Chega uma certa fase da vida, quando você passa dessa idade, você não diz, mas já tá massa, já participei há tanto tempo, ótimo. Para bom entendedor, tá ótimo. Exato, exatamente, exatamente. Mas é isso, gente. Encarem aí o desafio, né? Eu sei que é um dia que todo mundo está super cansado também. Eu tive, assim, experiências muito interessantes em hackathons como participantes, né? Eu falei no início do Hackathon Globo, mas eu participei de um hackathon também em São Paulo, da Nubank, em 2019, que eles fizeram com foco em fake news. E, nossa, também foi, assim, caos. Mas eu aprendi demais, sabe? Foi incrível, assim, aprendi muito. E é sobre isso, né? Eu acho que estar no Startup Weekend é sobre isso também. É aprender, sempre. Né? A gente leva isso para todo mundo. Exato. Gente, vocês têm perguntas para a Érica? Quem tiver, só abre o microfone e falar. Ó, outra dica, eu vou falando e vou pensando na dica. Se tiver com a aguinha do lado, usem garrafinhas, tá? Evitem copo, assim, para não acontecer acidentes. Eu já vi situação, né? Eu fui mentora num hackathon, foi num hackathon aqui no interior do RN, que a pessoa que foi apresentar derrubou, ela estava com um copo e, enfim, nervosa, derrubou o copo. Então, desde aquele momento, toda a vida eu sempre aviso, ó, usem garrafinha, não usa copo, não tem problema. Eu certamente seria uma dessas pessoas que, na sexta-feira, antes de começar o SW, eu derrubei o Red Bull aqui em cima da minha mesa, e a hora que tava na latinha, né? Quem dirá se fosse no copo. Jesus. O Olha, Matheus nasceu preparado. Gosta rapaz, assim. o nível, então, tá lá em cima hoje, viu, Eric? Eu acho que a gente vai ser surpreendido mais tarde. Tá, viu? Eu vou querer feedbacks depois, viu? Você me conta como foi. Posso, deixa comigo. Vai ficar disponível as apresentações? Vai, né, Anderson? Me confirma. Vai ficar lá no Discord? Vai sim. Ah, eu vou assistir então. Vou lá conferir. Massa. Érica, brigadão.
pela tua palestra, pelo teu conteúdo, por ajudar a gente agora nesse momento tão importante e decisivo, esse finalzinho de Startup Week, esse último dia. Obrigado mesmo por disponibilizar isso para a gente, tá? Muito obrigada também, sucesso para vocês. Valeu. Gente, revisando nossa agenda, agora é hora de mão na massa, tirem suas últimas dúvidas com os mentores. A gente já tem mentor disponível por aqui, ó, o Hermano está aqui. Hermano, gente boa pra caramba também. Deixa eu ver quem mais está aqui online. Deixa eu conferir aqui. Eu sei que tem mais gente lá pelo Discord também. Mas fiquem super à vontade, a gente está aqui para ajudando vocês, tá? O Michael daqui a pouco ele volta, tem mais gente chegando agora de manhã. Então, façam os últimos ajustes, comecem a cair na rua, literalmente, né? Na rua que a gente fala é vocês caírem na mão na massa, para de 11h30, pelo menos 2 pessoas de cada time, pelo menos uma já é o suficiente, o ideal que fossem 2, como a gente está sempre dando como dica. Nunca deixe o pitch na mão de uma única pessoa, pode acontecer algum imprevisto, a internet pode cair, você pode, sei lá, a voz pode falhar, o nervosismo pode atrapalhar, sempre tenha uma segunda pessoa como backup para vocês. Então, 11h30 a gente se reencontra aqui no Zoom. Fiquem atentos aos avisos lá no Discord, tá? 4 horas, horário máximo para a entrega dos pitch decks. O pessoal da organização vai passar isso para vocês nos grupos, nas salas lá do Discord. Então, fiquem super atentos para isso, tá? De novo, lembrando que a ordem de entrega vai definir a ordem de apresentação. Vocês só vão saber na hora que a gente começar a apresentar. 4h30 em ponto, a gente volta aqui para o Zoom e começa as apresentações finais, os avisos paroquiais finais, recados, agradecimentos e a hora do show de vocês, que é a gente tá aqui ansioso para ouvir esses 8 grupos darem seus pitches e arrasarem para os nossos jurados. Beleza? É isso, gente. Corre que o domingo começou. Já são 10h15 da manhã. A gente quer vocês afiadíssimos mais tarde, para a gente terminar esse Startup Week no Nordeste da melhor maneira impossível, em linha reta do universo, como bom pernambucano que eu sou. Certo? É isso, gente. A gente se vê daqui a pouco. Se ligue no Discord, a gente vai avisando vocês. Valeu!